Olá pessoal, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa UP, Altos Papos, o programa do Ministério Jovem em geral. Hoje a gente tem por objetivo conversar sobre o capítulo 3 do e-book Divergentes. Então, curte, compartilha esse link aí e depois da vinheta a gente já volta. Muito bem, moçada, a gente começa o nosso programa de hoje com esse objetivo de bater um papo sobre o terceiro capítulo do e-book Divergentes, né? E eu quero apresentar aqui, com grande alegria, os meus companheiros de ministério, né? A Andréia Nunes e o Tom Nunes. Dá um oi pra galera aí, Tom, e dá um oi pra galera aí, Andréia. Oi, gente, tudo bom? Fala, galera, tudo bem? Muito bom, é uma alegria a gente estar aqui junto nesse momento. Com esse objetivo, né, de dar sequência naquilo que já começou a ser tratado. A gente já tratou o capítulo 1º, o capítulo 2º do nosso e-book. Então, assim, né, mais uma vez a gente dá a dica pra galera, né, pessoal? Entra lá no Instagram, no link da bio lá, e baixa o e-book que tem conteúdo maravilhoso, conteúdo importante, relevante para essa moçada, né? É muito bom. E o capítulo 3, Tom e Andréia, vai falar um pouquinho sobre um assunto que é impactar essa geração no contexto em que ela vive. Né? Sempre a gente precisa lembrar. Lembrar. O e-book tem como subtítulo isso, né? Divergentes, como impactar essa geração. Isso. Como o jovem pode impactar essa geração. É isso aí. Então, assim, como que o jovem pode impactar essa geração no contexto em que ele vive? Acho importante isso, acho muito relevante isso. Porque às vezes a gente acha que o lugar que a gente está não dá nada. O lugar que a gente está não é promissor. Não é promissor, não é terra boa, não pode não dar fruto e tal. E a gente sempre está olhando, aquele ditado, a gente sempre está olhando para o quintal do vizinho, para a grama do vizinho. Mas a ideia é a gente olhar assim, ó, Deus nos colocou nesse tempo, nesse contexto, nessa região. E aí, assim, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso hoje aqui, né? Tom, diz aí pra nós, você que vive missão urbana, né? E o autor aqui, o teu pastor, né? Sou suspeito. Você tem que falar bem aqui hoje, hein? Né? Diz pra nós um pouquinho de como que é essa visão de tentar impactar o contexto, o bairro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre essa ideia de olhar... o seu entorno olhar para o né? micro, porque às vezes a gente quer olhar para o macro. A gente quer, quando se pensa em missão, pensa em África, Angola, papapá. E também, né? E também, não deixa de ser. Mas às vezes a gente não faz, né, a missão local, né? Diz para nós aí, então. Inclusive, acho que o tema do encontro da Argentina tinha impacto... Missão local, impacto global, né? Na Argentina, o evento que teve agora há pouco, que a né? gente já tratou em alguns momentos, né? No passado aí, teve recente. Também sobre isso, né? Como é que você, na igreja local, no contexto local, você acaba impactando o mundo, né? É isso mesmo. Bom, por experiência ali, que a gente está vivendo na missão urbana, tudo começa com uma leitura do local onde você está, não é? Você precisa entender um pouco do contexto do bairro, quem está ali, quem mora ali, que comércios tem ali, que universidades tem ali perto, que escolas, se tem alguma instituição fazendo algum trabalho social. Fazer uma exegese cultural do local onde você está para identificar oportunidades. No fundo é isso, identificar oportunidades. A gente tá tendo, né, alegria, a responsabilidade enorme, né, de plantar uma igreja ali, né, não é mais, a gente nem chama mais de projeto de missão urbana, né, a gente tá plantando uma igreja, né. Outro dia o Júnior me chamou a atenção, disse, você sabe ser um plantador de igreja, né, eu não tinha me dado conta. E de fato sou mesmo, né, então, junto com ele, né, com a galera toda que tá ali tocando o movimento Radiação. Legal, isso aí. Andréia, o Júnior traz aqui, o autor traz aqui para nós, 3 perguntas para a gente refletir, né? Ele diz assim, ó, o que seria mais importante para a gente pensar? O que Deus quer fazer, quem somos ou onde estamos, né?
Ele coloca essas 3 perguntas, né? E aí ele mesmo já, no decorrer aqui do livro, ele diz para nós que elas estão conectadas. Sim. É muito importante o que Deus quer fazer. Talvez é o mais importante o que Deus quer fazer. Mas quem somos e onde estamos também é importante. Né? Então eu acho que é legal isso, né, André? A gente entender dentro disso que o Tom falou. Entender um pouquinho assim, cara, Deus quer me usar como eu sou, onde eu estou. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando a ficha cai, né? A galera nem sabe o que é ficha cair, né, mano? Mas tudo bem. Quando a ficha cai, na verdade, quando eu me dou conta. Pessoal, o tempo da telefonia com ficha, vocês vão ver. Quando eu me dou conta do quando meu cai em si, né? Vamos melhorar isso. Quando cai em si, melhor. Quando a pessoa cai em si, ela fala assim, caramba, é aqui mesmo. Né? C.S. Lewis diz isso, né? Floresça onde você estiver, né? Onde você estiver plantado. E eu achei interessante porque, assim, o pastor Júnior Mendes traz essa ideia de você conhecer o entorno, onde você está. Deus me usar onde eu estou. Então, das 3 perguntas, então ele fica fixado na própria mente dele, e aí ele traz isso para o e-book também, para a gente poder se fazer essa mesma pergunta. Então, é possível você ser usado dentro do contexto onde você está, literalmente. E aí ele dá algumas dicas, né? Porque a gente vai dar um spoiler aqui para vocês do que trata nesse terceiro capítulo para você te instigar a ler o livro, entendeu? Com essa ideia, né? Com essa ideia. A gente até diz assim, repete que a informação de trazer como e-book esse conteúdo para facilitar a vida das pessoas, porque é de graça, é rápido de você compartilhar o conteúdo. Ali no celular, né? Inclusive, eu tô fazendo um grupinho de discipulado usando o e-book. Olha aí, ó, fica a dica, com a galera, usando os textos do e-book. Então fica aí a dica, dá para fazer com um pequeno grupo, célula, sei lá como você chama aí. E então ele dá algumas dicas assim: ande pelo bairro, conheça detalhes, como o Tom falou, né? O que tem aqui? Quais são as ações que são feitas aqui? Tem outras igrejas fazendo ações, comunidades fazendo ações, que a gente possa copiar a ideia. Não é pecado copiar, não é pecado não, gente. Você copia porque é bom, né? Então verdade. Você vai lá com a sua linguagem, daí dentro da sua doutrina, dentro do seu contexto, mas conhecer, por exemplo, qual é o ponto forte dessa comunidade, desse bairro, quais são as fraquezas dele também, quais são as necessidades do bairro. Acho que principalmente as necessidades, porque daí a gente age na necessidade das pessoas, você chega mais perto do coração delas. E aí, meu irmão, aí é um caminho um caminho aberto para você pregar o evangelho, né? Então, você agindo nas necessidades, as pequenas ações. Cara, não precisa ser muito grandioso no início, né? Tem feira, tem o clube do livro, o que tem aqui disponível? Legal. E aí você vai agindo, aí você vai para o seu material humano, o que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer, né? Para esse contexto isso, aqui. Como eu posso ajudar essa galera aqui? Eu só queria abrir um parênteses aqui, né, gente? Porque assim, né? Deus pode nos tirar do nosso contexto e nos enviar. Com certeza. Não é antibíblico, não é errado isso não, Com né? certeza. O autor até fala isso. E vai até fazer coloca isso aqui muitas a vezes. ideia de Abraão, né? Exato. Sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, Deus não poderia usar Abraão lá naquele contexto idólatra total. lá, com aquele povo, tipo, evangelizar aquele povo idólatra. Claro que sim, mas Deus, naquele momento, para aquela situação, tinha um outro plano. Então Deus pode usar, tá? Fechamos parênteses aqui, vamos voltar aqui, porque senão a gente pensa assim, então eu só vou ficar aqui nessa ruazinha e tal. Se você ficar aí já é bênção, tá bom? Mas às vezes a gente acha que estamos limitados, né? Não, tá. Eu lembrei de uma história de um antigo companheiro nosso de Ministério Jovem. Ele estava querendo mudar de apartamento. Eu estive lá no apartamento dele em BH. Um beijo pro Jaziel. E ele disse que ele queria muito mudar para um apartamento maior, tá? Para dar mais conforto para a família. O apartamento dele já era maravilhoso, a gente esteve lá. E aí ele disse que orou antes de mudar. E a resposta que ele recebeu de Deus foi assim: você só vai mudar daí quando você alcançar um do prédio. Ele, tá bom, Deus, então tá bom. Então o onde dele, repara, né? Ele morava, sei lá, 5 km da igreja, bem pertinho. Sim. Mas o onde do Jazi começava no prédio dele. Entendeu? Então, enquanto ele não... Tem a ver com o que você falou, de mudança de contexto, né? Você vai ser usado aqui, depois você vai para outro lugar. Isso. E é isso mesmo, Deus faz essas coisas. Então, o onde dele era no prédio. Depois ele podia mudar o onde dele para outro apartamento, para outro. Mas primeiro o onde dele era no prédio dele. Eu acho que isso é muito interessante, né? E também
tem isso aqui no e-book, né? A ideia de você buscar a vontade de Deus para você. Sim, com certeza. O Júnior, né? Quando escreve, ele cita o exemplo de Neemias, quando vê lá a situação que está acontecendo com o povo dele, na terra dele. Ele se lamenta, ele chora e tal, mas ele busca a Deus. Ele ora a Deus, né? Ele pede orientações para Deus e depois age. E depois coloca. Para não ser um plano, impulso, né, do nosso próprio coração, né? Eu acho que. Porque às vezes a gente quer fazer. Cara, se eu perguntar aqui no contexto que você vive, no contexto que Sim. você vive, no contexto que eu vivo, tem gente passando fome, tem gente Sim. precisando de todo tipo de assistência. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Aí a ideia é a gente tentar buscar de Deus o que a gente pode fazer, em que a gente pode ser útil Isso. para esse contexto, né? E o autor fala assim, né, tem uma parte do livro que ele coloca assim, atravesse a rua. Exatamente. Atravesse Através da a rua rua e conheça, né? Tipo assim, você saiu da igreja, acabou o culto. A gente tem, às vezes, muito isso, né? Acaba o culto, conversa ali com os membros, com as pessoas e pra casa. Bora pra casa. Em frente à igreja que eu congrego, tem uma pracinha, cara. Uma pracinha. Frequentada, a galera fica Sim, ali. a Molecada galera fica sempre lá, fica por aí, tem uma entendeu? turminha. Banquinho e tal, não sei o quê. Não é assim, não é muito movimentado, mas assim, sempre Mas tem gente sempre lá. tem uma Sim. galerinha. aham. Entendeu? E aí, quando eu lia aqui, né, essa parte, eu falava assim, puxa vida, ó, atravessa a rua, hein? E a molecada tem feito isso agora, graças a Deus. A molecada tem um pôr do sol ido lá, um carrãozinho, violãozinho, conversa, Jesus te ama e tal, ó, aqui, a gente congrega aqui. Então, assim, eu tenho muita esperança, e eu acho que essa é a esperança de todos nós, inclusive do Júnior, né? Um abraço, Júnior, de que essa geração que está vindo aí, ela está entendendo Esse recado, esse né? A recado. importância Ela está disso. entendendo. E Eu aí a acho que é gente quer importante deixar a dica para instigá-los. você que está nos acompanhando aí, né? Você está absorvendo, você está entendendo o recado de Deus para essa geração, para esse contexto, sabe? Não fica vislumbrando missões Só longe, né? Se Deus te mandar, pode ser amém, também. glória a Deus, vai ser bênção lá. Mas Deus quer te usar aí onde você está. Deus quer te usar no contexto que você está, com o teu vizinho, no comércio, né? Como o André falou Esses aqui. dias a gente fez uma experiência e-book. muito legal com a Isa. Ela vai ao dentista uma vez no mês para fazer a manutenção do aparelho e tal. E aí é no centro da cidade de Curitiba. E a gente não tá bem no centro, a gente não mora exatamente no centro, dá uns 20 minutos do centro. Aí a gente passa por um local que é próximo ali da rodoviária, para quem, né, para eles que já foram em Curitiba. Ele é de Curitiba e meu irmão já foi várias vezes. Então, aí a gente pega e monta uns kitzinhos de lanche pra gente levar pra uma galera que mora ali. Eles moram, a gente chama eles os nossos craqueirinhos. Porque eles são usuários e a gente apelidou eles assim, eu e a Isa, né? A gente faz isso. E aí a gente leva os lanchinhos pra eles. Todo mês a gente faz essa ação. Mas aí é fora do meu bairro. Aí um dia a gente tá passando, tá chovendo e aí eles não estão ali. Então a gente não consegue entregar o lanche. Aí na volta, aí a gente fala assim, Isa, mas a gente não pode voltar com esse lanche pra casa, né? Então a gente fica rodando ali no meu bairro, ali... Procurando para quem a gente ia entregar. Uma oportunidade para quem a gente poderia entregar o lanche. Então, e aí virou um hábito nosso. Então, todo mês a gente faz uma coisa juntas. Eu falei assim, eu preciso mostrar para ela, para minha filha, que ela tem 18 anos, né? Na prática, como é fazer? Porque a gente fala muito disso, a gente prega sobre isso, ela escuta mensagens sobre isso. A teoria ela já tem. Exato, ela já tem a teoria. Mas aí eu falei, a gente precisa mostrar na prática como é fazer, que não é tão absurdo assim, que pequenas ações, elas podem fazer diferença. Né? Muito fazer simples. lá um bazar. Um bazar, exatamente. Fazer um bazar. E chama muita atenção da comunidade. Você já prestou atenção? É. Você bota uma placa lá que vai ter bazar tal dia. Na frente da minha casa tem uma igreja católica carismática, né? Então, também, sempre tem bazar. Eles colocam, vai um monte de gente da comunidade ali. É ou não é uma oportunidade de você fazer a diferença no seu bairro? Você abre a porta, né? Você abre a porta da igreja, sabe? Você abre, você escancara. Aqui é um lugar para vocês também. E aí, eu achei bonitinho que eu nunca pedi pra Isa fazer isso, mas
escreve no papelzinho um Jesus te ama, com a letrinha dela, um versinho bíblico e coloca junto com os lanchinhos. Aí eu nunca falei pra ela fazer isso. Que legal, né? E é isso, é bem isso que a gente tá falando, né? Essa geração A parece que tá prática. fervendo isso um pouco mais no coração dele. Me lembrei agora você falando sobre isso, dos evangélicos que aproveitam a caminhada para Aparecida, a Romaria, para dar aguinha pros Isso, é verdade. me fugiu o nome agora. Os que estão caminhando ali, né? Tá na ponta da Chama de romeiros. Romeiros, É, né? acho que é isso. Eles vão os caminhando romeiros. e aí os evangélicos dão água ali, né, para os católicos ali. E assim, Porque é independente, né? né? E aí, com certeza, a água tem lá um versículozinho, alguma coisa assim. Isso. Mas assim, mostrar assim, Deus pode te usar aonde você está, né, para fazer diferença naquele contexto ali. E aí o Júnior usa o texto de Atos, quando é citado Davi, que serviu ao Senhor na sua geração. Isso. Né? Ou seja, serviu ao Senhor, o que Deus quer de mim, aonde eu tô, né? Com o que eu sou. É isso É mesmo. fantástico isso, né? Esse com quem eu sou, você falou de Neemias antes, né? É Neemias isso. vê a situação do povo, vê que o povo está sofrendo e atua, né? Repara, parece que Deus, ele sabe o contexto que tem aqui. Então, cara, quem que vai ajudar esse cara aqui? Tem um rapaz que eu acho que dá conta. Ele vai interferir aqui. Tá fora do contexto. Ele vai agir aqui. Neemias, ó, é assim. Isso. Aí Neemias começa a ler o contexto todo e o trabalho de reconstrução, né? Então, você acha mesmo que... Vocês acham, né, galera? Vocês acham que Neemias não tinha medo? Que Neemias não tinha receios? Que Neemias não ficava frustrado de vez em quando, querendo largar tudo? Claro, Moisés, né? O próprio Davi. Cara, a gente lê a Bíblia de uma maneira romântica, né? A gente foi ensinado a ler a Bíblia de uma maneira romântica. Mas pega o texto e tenta ler ele friamente. E tenta se colocar lá dentro. Esses caras eram gente como a gente. Gente como a gente. É verdade. Ô, Tom, você tá se achando Moisés? De jeito maneira, Juca. Eu quero conhecer a nuvem de Moisés no céu. E deve ser a nuvem 2.0. Mas assim, são gente como a gente. Mas para entender a humanidade desses personagens. E todo o contexto que ele tem como um ser humano. Assim, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossos medos. Exatamente. E desse jeito, por isso que eu tô citando muito assim, porque é desse jeito que Deus quer usar a gente no contexto que a gente tá. Amém, Sacou? isso Com mesmo. todos os nossos medos, nossas frustrações, mas também com as nossas virtudes, com aquilo que ele nos capacita, entendeu? Verdade. Pra não ficar só no teórico, entendeu? É. Cara, na prática. Você vai entender, se entender que do jeito que você você consegue fazer alguma coisa, você consegue fazer pra mudar aquele contexto. É isso aí. Entendeu? Legal. Isso aí. Bem legal isso que você tá falando. Porque assim, aí tem 3 cenários que o e-book aponta para nós. Você pode ignorar o contexto. É isso mesmo, não vou estar aqui, né? Não quero nem saber o que acontece aqui. Veio para a igreja, da igreja eu vou para minha casa, minha família. Ignora o contexto. Você pode ser absorvido pelo contexto. Isso. E talvez esse seja um assunto muito, muito importante para a gente abordar no sentido de que nada dói mais no nosso coração. Tipo, ver uma pessoa passando fome não dói no nosso coração. Não, ruim. Uma Isso, pessoa... Pessoa com qualquer sofrendo, tipo de, né? sofrendo, e isso não mexe mais não com mexe você. mais. Isso é terrível. Isso, Lisera, se você me permite, isso passa para além da religião. Isso. Passa para além daquilo que é ser um Isso. cristão. É verdade. Cara, se você vê, não tem sente questão mais de nada, humanidade. questiona a sua humanidade Isso. mesmo. Sabe? E Questiona quanto a sua mais humanidade. uma pessoa que conhece o evangelho, conhece... Exato. Pra nós o peso é maior ainda. É maior. Entendeu? Pra nós o peso é maior Você ainda. Tem tem uma toda a coisa razão. muito errada. Tem algo Então, muito assim, errado você pode acontecendo. ignorar, você pode ser absorvido, ou você pode se envolver, Isso aí. que é o que o A autor proposta. traz aqui. A proposta E aí se ele envolver. faz menção, e eu achei fantástico isso, de Jesus, né? Viu a humanidade caída, deixou a sua glória e se envolveu. Se tornou humano. Uau, cara. Olha Isso que aqui texto bonito. Isso aqui Sensacional. chega, Isso é né? sensacional. Chega a arrepiar isso. Se você numa convenção, numa assembleia geral, numa programação de jovens fala isso de maneira imponente, com entonação de voz potente, a galera se arrepia. Claro. Mas aonde é que Jesus fez isso? Eu lembrei do texto de Marcos ontem que o Júnior citou na mensagem de outra radiação. Eu tô vendo essa multidão, eu tô vendo que eles estão desamparados, perdidos. Tem um outro texto, acho que Marcos, que fala, eu vejo esse povo
e tenho compaixão deles. É. Eles estão há 3 dias me seguindo com fome. Com Se eu não fome. der de comer para eles não vão conseguir nem voltar para casa. Uhum. Então, olha onde chega. Jesus deixou o alto de sua glória e veio e habitou entre nós. Entendeu? Aonde vem? Ele poderia ter vindo habitar e habitar como um rei mesmo. Tipo assim, Sim, né? Claro que não, como né? todos Mas os outros é de só- Israel já todos tinha os tido. outros Isso. da história. Mas a ideia é assim, não, se envolver significa... E a ideia de misericórdia deixa é muito isso, né? claro. Sentir a miséria É. do outro, sentir a dor do outro, né? E quando E nesse o contexto texto, é isso. quando Jesus olha pra galera e sente compaixão, é sentir a dor, né? É isso que a gente tá falando aqui. E ali a gente tá falando de que fome a mesmo. miséria, a dor, a fome, a doença, ela não causa nada em nós, alguma coisa tá errada. É. Alguma Ele coisa mostrou tá bem na prática nesse momento, né? Nossa. O quanto é importante olhar para o outro e entender o que o outro está passando. Porque, literalmente, gente, se ele manda o pessoal embora nessa hora, ia ter gente desmaiando pelo caminho. É verdade. Entendeu? O Júnior tem um texto que eu até grifei aqui, tá em amarelo, que ele coloca assim, o povo de Deus, desde o seu chamado, não existe para si mesmo. Isso é forte, hein? Para o seu próprio benefício. Israel é um povo para os outros povos. Isso. Nação que faria de novo a ligação entre Deus e a humanidade. Para isso, esse povo foi chamado a fazer a diferença. Ser luz entre as nações e ser participante do grande projeto transformador de Deus. Essa é a ideia. Magnífico. Essa é a ideia. É isso. Essa é a Fantástico, ideia. né? Ele usa um exemplo de um pastor que começa a ver sinais, né? Ele pede Essa história é sensacional. para Deus e ele começa a ver sinais. Abre um jornal, tá lá um bombeiro. Liga a TV, tá falando sobre bombeiro. Não sei o que. É mesmo. Né? Não sei o que, bombeiro. Tudo era bombeiro. Aí ele se toca, né? Que tem um quartel de bombeiro ali no bairro dele. Na rua da igreja. Na Na rua da igreja, igreja. praticamente. Aí ele, peraí, será que Deus tá querendo me falar alguma coisa? Né? E aí ele vai lá. E ele conversa lá com o chefe, com o coronel lá, com o responsável pelo quartel. E a pessoa fala, a gente tá precisando aqui de colchão, a gente tá precisando aqui de algumas coisas. Uhum. E aí ele se envolve naquilo ali. né? É. A igreja dele se envolve naquilo ali e eles então conseguem arrecadar tal e transformar ali, trocar aqueles colchões, aquelas coisas. Então assim... Imagina que parceiro que a igreja não arrumou na comunidade, né? Então, Nossa, o corpo de bombeiros, gente, cara. Corpo é de nada mais, bombeiros. nada menos. Imagina que incrível. Isso dá ideia pra gente, assim. Eu sempre digo, as pessoas, a igreja, ela tem muita vontade de ajudar. Se você parar para pensar, se você parar para fazer uma ação, você vai perceber o quanto as pessoas estão dispostas a ajudar. Às Isso. vezes só falta um estímulo, uma motivação. Porque a hora que você monta um projetinho desse, como esse, por exemplo, no caso do bombeiro, a hora que esse irmão chega lá para a igreja dele e faz a proposta de ajudar, mano, eles conseguem ajudar um monte de gente, conseguem transformar aquele contexto. Imagina a gratidão e a disposição das pessoas. Então, as pessoas querem ajudar. A igreja, ela está disposta. Deus toca os corações. O Espírito Santo toca os corações. Nós estamos aqui para isso. É o texto que o Tom grifou aqui. A igreja existe para isso também. Então, e não a dá gente para cruzar precisa os braços. aproveitar as oportunidades, né? Exato. Criar oportunidades também, eu diria, né? Que foi Criar colocado oportunidades. aqui. Por exemplo, assim, né? A gente está encerrando o mês aí de outubro rosa. Isso. Né? A gente vai entrar no mês de novembro azul. A gente tem enfermeiros, médicos, né? Cristãos Sim. que podem muito bem ir numa comunidade, conversar, falar, orientar e tal. Isso. E além de dar as dicas de saúde, também deixar uma palavra de Deus, né? Com certeza. Então, assim, oportunidades, a nossa oração tem que ser, gente, a tua oração tem que ser: Deus, abre os meus olhos para que eu consiga ver oportunidades. E se eu não conseguir enxergá-las, que eu consiga criá-las, né, de alguma forma. Num ponto de ônibus, sei lá, no Por Uber. isso que essa questão de atravessar a rua e visitar o bairro é importante. Porque a gente só vai enxergar isso quando que você... tem, né? o que tem quando tem você uma sai padaria, da tem zona de conforto. Uma lanchonete, tem um Isso. restaurante, tem um pet shop, né? Exato. Que, assim, tem um grupo de ciclistas, tem um pessoal que faz corrida na rua. O que tem? Tem uma academia. Então, assim, tudo é oportunidade. UPA, né? Posto de saúde, Isso. unidade de saúde perto. Claro, a maioria dos bairros tem. Unidade de saúde. Todo mundo tem, pertinho. Uma UPA, um hospital, o que quer que seja. Oportunidades que a gente precisa visualizar, vislumbrar e falar assim, ó,
Eu posso Você ser quer usado. ver um outro exemplo Posso ser legal instrumento disso? ali. Próximo dali do Erasto Gettner, é um hospital Oncológico, né? oncológico e atende pessoas do Brasil todo. É um grande hospital e realmente vem pessoas de vários lugares do Brasil e acompanhados muitas vezes das famílias, e as pessoas estão em tratamento. Muitas vezes a família fica ali por dias no hospital, né? E às vezes com um gasto enorme, que as pessoas muitas vezes nem têm condição nenhuma. E aí eu já visitei a lanchonete ali e, cara, lá uma coxinha uns 10, 15 reais. Um lanche pra você comer uma coxinha com refrigerante. É um absurdo de caro. E aí a gente estava andando pela região ali, né, observando, porque o meu sogro precisou de atendimento lá. Então a gente visitou ali o hospital várias vezes. Então tinha algumas casas, famílias que abriam a casa, um cômodo da casa para as pessoas descansarem por algumas horas. Porque elas ficam sentadas, às vezes por horas, por dias, ali sentadas num banco assim, para acompanhar ao familiar que está internado. Então essas pessoas abriam as casas para a pessoa tomar um banho, para dormir, nem que sejam 2, 3 horas, para fazer uma refeição. E eu falei, e às vezes essas pessoas nem são promessistas, elas não são, né? Mas o cristianismo, o Cristo vive nelas. Porque Legal isso, né? é impossível você ver alguém fazendo uma ação assim e não se tocar de que você... Poxa, mas o que eu tô fazendo, gente? Nem que seja trazer um marmitex, oferecer aqui para essas pessoas que vão gastar uma fortuna com refeição e dali meia hora já tá com fome de novo. Mas pra você comer uma coxinha é muito diferente de bater um prato de arroz e feijão, né? Nem que seja um arroz, feijão e ovo. Então, são várias ações, várias coisas. É só a gente abrir os olhos, sabe? Essa dica abrir é bem os legal, olhos. porque assim, sempre tem oportunidade. Sempre. Se a gente abrir o olho, sempre Elisélio, tem oportunidade. Sempre. É isso. Então, assim, a dica para você enxergue aí no seu bairro, olha pro outro lado da rua, olha aí no contexto, a vizinhança, né? Vê o que você pode fazer e o que o Cristo que vive em você pode fazer de diferença na vida dessas pessoas, né? O capítulo encerra com essa frase aqui que eu queria deixar para nós, né? Não desista do seu bairro, não desista das pessoas do seu bairro. Se liga, você pode ser agente de Deus por meio do Espírito para a transformação de uma realidade, para a transformação de pessoas e para que muitas pessoas se decidam por uma nova vida ao lado de Jesus. Sensacional. Você pode ser um agente de transformação aí no seu bairro. É para isso que Deus te chamou, é para isso que você existe, no contexto que você está, na realidade que você está. Então, se liga, moçada. Essa é a dica aqui que a gente encerra o programa de hoje, beleza? Isso aí, gente. Então, Leia obrigado. o livro. Isso, leia o livro, gente. Leia o livro, é de graça. Isso aqui é uma parte só, né? A Foi gente uma só deu aqui uma pincelada. pincelada. Obrigado, Tom. Obrigado, Andréia. Obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.